questão de rivalidade que eu quero jogar agora aqui no Linha e colocar na mesa. Coloca aí a turma do Flamengo e a brincadeira, o Flamengo cantando, os jogadores, Palmeiras não tem mundial. Coloca aí, por favor. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Não tem Supercopa. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Não tem mundial. Vem, tropinha. Pois é. Gabigol, no vestiário, jogador importante neste século, né, da equipe do Flamengo, diz que segue tudo normal. Vamos lá, Gabigol. Já o predestinado, fala. Segue tudo normal. E aí, Jean Oddi, isso inflama ainda mais essa rivalidade. A gente conhece tantas rivalidades do futebol mundial, do futebol brasileiro. Se você falar de regiões, de estados, o Grenal, no Rio, o Flamengo e Vasco, em São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians. Nasce, neste momento, uma outra grande rivalidade que vai ser saudável se for encarada assim, já nasceu jogos faz bonitos. tempo. Faz tempo, André? Já nasceu faz tempo. É que existe uma certa, principalmente por parte de torcedores, essa conversa tola em rede social, não é meu rival está em São Paulo, não e tal, mas em todos os aspectos do futebol, do ambiente do futebol hoje, o Flamengo é o maior adversário do Palmeiras e o Palmeiras é o maior adversário do Flamengo. Isso é em campo, como nós vimos, na temporada que terminou, com a divisão de títulos. Isso não é divisão não, né, no sentido não de partes iguais, é claro, mas só os dois ganharam títulos relevantes no Brasil. Há quanto tempo, André? Assim, eu me lembro de, talvez os amigos lembrem, 5 anos atrás, em 2016, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, houve um jogo no Allianz Parque, que o Paulo Nobre, então presidente do Palmeiras, expulsou um executivo de um banco que patrocinava, inclusive, o estádio palmeirense, porque naquele jogo que acabou terminando 1-1, o Palmeiras foi campeão em 2016 com 9 pontos de vantagem sobre o Flamengo e o Santos, mas naquela noite se enfrentavam líder e vice-líder com o campeonato completamente aberto. O jogo foi 1-1, mas houve um entrevero nos camarotes, porque uma pessoa comemorou o gol do Flamengo. Por coincidência, naquele dia, a torcida do Flamengo não pôde entrar no Allianz Parque, porque tinha acontecido uma briga em Brasília no jogo do primeiro turno. A principal organizada do Palmeiras também não pôde ir a esse jogo. Mas houve isso e o Paulo Nobre, que presidiu o Palmeiras à época, se comportou como dono do estádio e mandou expulsou de fato um torcedor do Flamengo de um camarote no Allianz Parque. Isso é um evento isolado, evidentemente, mas que mostra como as coisas têm funcionado no ambiente dos bastidores e mostra como um vê o outro. A questão orçamentária é importante, a forma como os clubes são administrados hoje os coloca em posições antagônicas porque eles querem a mesma coisa e têm condições para isso. Na hora de contratar jogador, eu sei, nós sabemos, o Flamengo tem mais punch, tem mais peso, tem mais grana para gastar, mas o Palmeiras também pode construir elencos ótimos como o que tem atualmente e brigar e saber ser competitivo. Então, em todos os ambientes do futebol, dentro do campo e ao redor dele, um é o principal adversário do outro. Já há algum tempo, acho que a posição de irrelevância quase que absoluta do Corinthians neste momento faz com que o Palmeiras olhe para fora e veja o Flamengo nessa posição. E o Flamengo não tem já há algum tempo adversários na sua cidade, no seu estado, para se preocupar. João? Olha, eu particularmente não gosto disso que os jogadores do Flamengo fizeram
e não foi a primeira vez, e que os jogadores do Palmeiras fizeram lá atrás, 2018, quando o Palmeiras Palmeiras foi campeão brasileiro, aí no aeroporto Santos Dumont, eles passaram em frente à loja do Flamengo, fazendo negócio de cheirinho e tal, aquela coisa toda. Eu não gosto disso quando envolve profissionais. E os jogadores são profissionais. Hoje, os que estão no Flamengo podem estar amanhã no Palmeiras e do Palmeiras no Flamengo. Eu acho que isso é coisa de torcedor, que se diverte com isso. O torcedor tem todo o direito, desde que não extrapole para a violência, para a briga. Quando envolve profissionais, no caso aí de jogadores do Flamengo e do Palmeiras, que nós já vimos os dois lados fazendo isso, eu sinceramente não acho legal. Eu entendo, João, porque na verdade eu já pensei diferente, mas infelizmente hoje as redes sociais é um combustível, elas são um combustível para o ódio, para a incitação da violência, da agressão e tudo mais, que infelizmente a gente chegou num ponto por tudo isso que talvez fosse melhor evitar. Eu até acho o seguinte, o jogador fazer, o atleta, é menos grave, quer dizer, não vejo um grande problema como eu vejo, por exemplo, quando o clube faz institucionalmente. Por como as coisas funcionam. Eu já fui a favor da provocação leve e tal, mas eu acho que hoje em dia, infelizmente, isso está incitando um futebol. Talvez só o futebol e a política consigam dessa maneira gerar tanto ódio, tanta raiva de um para outro, que talvez os jogadores, estou com o João nessa, pudessem evitar. Porque acho o torcedor, né, Jean, ele vê o Gabigol fazendo, ele vê o Rony fazendo, e ele acha assim, pô, se o Rony faz, se o Gabigol faz, por que eu não posso fazer? E aí a chance, nessa sociedade violenta que vivemos, de arrumar uma briga e confusão, e infelizmente até morte, como a gente já cansou de ver, é muito grande. Então acho que as pessoas têm que ter cuidado com João? isso, né? Eu até acho que o torcedor pode e deve. O torcedor pode e deve. Né? Mas assim, eu acho que talvez os jogadores fazerem acabe incitando mais um ódio de parte a parte. Bota lenha na fogueira. Eu acho a opinião de vocês... Rapidinho, Biner, de verdade. Eu acho que tem uma coisa aí específica em relação a esse Flamengo e Palmeiras, que é o fato de que o Flamengo realmente não tem rival no Rio de Janeiro. O Flamengo não tem. O Flamengo está anos-luz, né, do Fluminense, se a gente considerar o Fluminense o segundo, está anos-luz do Vasco, está anos-luz do Botafogo, e aí acho que vai ser cada vez mais normal que essa rivalidade fique mais acirrada, até principalmente pelo lado do Flamengo, porque acho que em São Paulo a coisa... Você ainda tem dois times fortes, né? Quando eu digo fortes, o time do Corinthians hoje não é forte, a gente viu, né? Mas é um time que recentemente conquistou muita coisa importante. Não é um clube que você olha para ele e diz, pô, esse aí vai para ganhar alguma coisa de novo vai levar uma década. Pode até ser que aconteça. E o São Paulo, por mais que viva esse momento de, né, levar tanto tempo para ganhar um título, é um time que no último ano tem brigado, voltou a ganhar clássico, enfim. Então tem, né? Quando você tem um Palmeiras e Corinthians e um Palmeiras e São Paulo, você tem disputa, você tem embate. O Flamengo tá nadando de braçada no Rio de Janeiro. Diga, Birner. Com o tempo, o campeonato de pontos corridos e o futebol visto do ponto de vista nacional e não mais estadual, como ele é hoje, vai fazer com que essas rivalidades interestaduais, que tem a ver com o desempenho e tudo mais que o André citou, por exemplo, sobreponham as rivalidades estaduais. Essas ainda são mais históricas, mas elas não são práticas dentro de campo em alguns casos. Eu acho a opinião dos colegas em relação às provocações um pouco conservadora. Eu acho que quando um jogador provoca o outro jogador, o outro time, se essa provocação for feita do jeito esportivo, saudável, ela é também educativa. Porque você não vai educar o mundo proibindo tudo. Ao contrário, eu sou
concordo totalmente com os colegas que a provocação institucional do clube em si é inaceitável. Eu acho que de treinadores também é inaceitável, tá? Porque eles são líderes, eles simbolizam algo além dos jogadores, mas em campo, o jogador falar que outro time não ganhou, que ele ganhou do outro time... Ninguém falou em proibir, hein, Birner? Ninguém falou em proibir. Não, é que talvez fosse melhor não fazer, talvez. Tudo bem. Esse é o meu tom. Eu acho, por exemplo, a vontade... Só para acabar, eu acho que a vontade, por exemplo, de o Palmeiras parar o Gabigol no próximo jogo por conta disso e depois tirar um sarro de um jeito leve, né? Eu não vi o Flamengo fazendo uma provocação do jeito agressivo, tenso, não tem nada ali que cite ódio. Algumas pessoas vão entender. E com isso o comportamento vai mudando gradativamente. Porque são seres humanos, você não apaga a sede de uma luz e tudo mudou. Então eu acho que esse tipo de provocação pode ser até saudável da maneira como foi feita. Eu adoraria concordar com você, acho que em espírito, no que seria o meu desejo, eu concordaria com você também, em que as provocações fossem recebidas com leveza de parte a parte. Eu só não vejo condições para isso nesse momento, até nas provocações leves. Até naquelas que são obviamente benignas e leves. Porque o ambiente consegue converter isso na pior coisa possível, numa ofensa gigantesca, num ataque à honra e tudo mais que a gente vê por aí. Então, e também não consigo entender qual seria a diferença. Quando existem provocações de Twitter oficial de clube para outro, e isso está acontecendo direto, aconteceu hoje. Hoje aconteceu, lá em Minas Gerais. Sim. Eu também acho errado. Acho errado, desnecessário, um equívoco. Acho que clubes não devem se comportar dessa forma. Mas eu não vejo muita diferença entre essa provocação institucional que eu acabei de citar, de Twitter para Twitter, Instagram para Instagram, o que seja, e ídolos falando fulano não tem copinha, não tem mundial, e o outro ídolo dizer aí é o cheirinho e tal. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é recebido da mesma coisa, do mesmo jeito. E acaba incitando o mesmo tipo de sensação. Eu adoraria que as provocações fossem leves e fossem resolvidas depois com apostas, como eram antigamente. E não faz tanto tempo assim, hein? Não faz tanto tempo assim que dava para fazer esse tipo de coisa. Lembra? Aposta antes de clássico e tal. Hoje, cara, eu não consigo. Provavelmente, quando alguém, se alguém discordasse numa discussão como nós fazemos aqui, e nós nos damos muito bem, isso não é uma hipocrisia, não estamos fazendo média nem nada disso, para algumas pessoas isso viraria uma guerra. Para nós não. Para nós é uma discussão de ideias e a gente se diverte com essa discussão de ideias. Então, eu acho que as pessoas que levam isso a ferro e fogo de um jeito odioso, né, elas acabam se manifestando. Mas eu digo para você o seguinte, André, não deixe que elas vençam. Não estão só elas no mundo. As que levam com leveza provavelmente não se manifestam em redes sociais, provavelmente estão curtindo o futebol do jeito delas. Tomara que seja, o mundo não se resume às pessoas que sentem ódio por nada. Sim, e uma demonstração, viu, Preto? Uma demonstração que a coisa ela está perigosa. É que hoje, embora a CBF, que tenha feito a geração das imagens para a transmissão, não tenha mostrado, mas os colegas jornalistas que lá estavam relataram, né, que aconteceu uma briga, feia. E o Marcos Braz, inclusive, segundo depoimentos, discutiu com a assistente do Abel Ferreira, chegou a levar 2 socos de um segurança do Palmeiras. Haters não estão só na rede social. Quer dizer, a coisa tem que tomar cuidado, porque isso aí, do jeito que os dois provavelmente vão continuar disputando títulos, e quando o exemplo vem de cima, minha gente, nós sabemos que a situação se torna mais grave. Então, por isso que eu acho, dirigentes, perfis oficiais de clube, jogadores entrarem nessa. O João da esquina e o Fernando da esquina no bar, dentro de uma normalidade, cheirinho, não tem mundial, show de bola. Agora, jogadores, dirigentes, perfis oficiais de clube, vejam o que aconteceu lá hoje, hein, nos bastidores. O pau cantou lá, cuidado, hein.